uma alegria, uma honra, também uma grande responsabilidade estarmos juntos para estudar o Evangelho. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 24, versículos 34 a 40. A caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo vai ser a Bruna. Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Estava com saudade. Faz tempo que eu não venho, não é? Estava com saudade de mim? Sim, claro. Tem muita gente fazendo que sim. Isso me deixa feliz. Eu vou até os cabelos. Você viu? Deixei crescer. Lavei. Então vamos lá. Tem algumas questões borbulhando aqui na minha cabeça. Vocês sabem que eu gosto de dividir isso com vocês. Vocês sabem, né? Então eu vou dividir com vocês. Talvez eu possa parecer um pouco repetitiva para quem já me viu, mas isso está martelando muito fundo em mim. Então eu acredito que isso pode ser alguma coisa que vai agregar aqui para nós. Vocês sabem como ajudar alguém? Sabe? Certeza. Mais ou menos. Já ajuda, né? Bom, uma energia positiva não faz mal a ninguém. Qual a primeira coisa a se fazer antes de ajudar alguém? Nós vamos começar a olhar o outro lado da moeda. Qual que é a primeira coisa que a gente faz antes de ajudar alguém? Pergunta se a pessoa quer ajuda. Ou Eu acho que não. espera a pessoa te pedir ajuda. Você acha que não? Eu acho que não. Quem? Eu acho que quando você vê alguém precisando de alguma coisa, você não precisa esperar a pessoa te pedir. Você vai lá e ajuda simplesmente. Temos outros olhares. Que isso é importante. Mas vamos trazendo mais outros olhares para isso. Esperar que a pessoa solicite ajuda. Afinal, até os espíritos amigos esperam nossas súplicas. Ninguém se intromete na nossa vida sem ser chamado. Ah, mas os espíritos amigos às vezes ajudam a gente quando a gente precisa. Sim, mas existem alguns combinados quando a gente vai reencarnar. Tem alguns combinados lá que a gente faz. E eles realmente ajudam. Mas em sua maioria, vamos lá. Filme do Nosso Lar.
lar, livro para o nosso lar. Quando que o André Luiz recebe ajuda no umbral? Sim, no exato momento onde ele é resgatado. O que ele está fazendo? O quê? Pedindo ajuda. Ele está rezando, não está? Ele está lá suplicando, ele está falando. Essa súplica, não sei quanto tempo demorou, mas eu estava lá pedindo, pedindo, pedindo e pedindo. E aí a ajuda chegou. Mas ele demorou uns 8 anos para pedir, né? E eles esperaram lá. Nós estamos aqui esperando, mas um dia ele vai pedir e a gente vai ajudar ele. Qual é o lema dos Alcoólatras Anônimos? Vocês sabem? Não? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez? Tem um antes desse. Limpo só por hoje. Admitir que se tem um problema. Exatamente. Quando você admite que você tem um problema, aí você consegue pedir ajuda. Porque se você não tem problema nenhum, por que você vai pedir ajuda? Não é? Não, eu não tenho problema. Por que eu vou? Eu sou terapeuta, vocês sabem, né? Aí às vezes as pessoas falam assim, por que você não faz uma terapia? Uma terapia? Mas eu orgulho não deixa, né? Eu não sou louco. Exato. Eu não, estou surtando, estou louco. Para que eu vou pedir ajuda de terapeuta? Você está louco? Eu cuido da minha vida, sai fora. Vou ficar falando as minhas dores para os outros? Pois é, ó. Primeira coisa é admitir que se tem um problema. Quando a pessoa pede ajuda, ela admite para ela mesma que ela tem um problema. Isso lhe dará motivação. E não sei se vocês sabem, mas quando você vai ajudar alguém e a pessoa não tem motivação, não vai dar certo. Esquece. A energia é sua. Às vezes as pessoas pegam, me mandam mensagem, né? Bruna, você pode atender a minha filha? Posso? Então pode marcar. Opa. Quantos anos tem sua filha? Tem 24. Passa meu telefone para ela. Não, mas eu já quero marcar. Passa o meu telefone para ela. Deixa ela entrar em contato comigo. A energia tem que ser dela. A motivação dela. Adivinha? Quantas entraram em contato até hoje? Nenhuma. Não tem motivação de outra pessoa. As pessoas precisam de dignidade. E este sentimento vem com a autonomia. E com isso vem a liberdade. Às vezes a gente vai lá e dá um conselho e a pessoa não pediu. A gente dá uma ajuda e a pessoa não pediu. Isso tira, às vezes, a dignidade da pessoa. Sabe? Aquela coisa, aquela autonomia que a pessoa tem. Isso tira. Quando que eu comecei a ter essa consciência? Comecei a fazer o curso do CVV. Vocês conhecem o CVV? Centro de Valorização à Vida. Centro de Valorização à Vida. Estou lá fazendo o curso do CVV. Sabe o que eles falam quando a gente vai atender uma ligação de um suicida? A pessoa está lá na linha. Eu vou me matar. O que a gente fala para ele? Não faz isso não, pelo amor de Deus. A vida é valiosa, não sei o quê. Não. Sabe qual é a primeira orientação deles? Não tente fazer a pessoa mudar de ideia. Se a pessoa decidiu, está decidido. Não tente fazer a pessoa mudar de ideia. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, como que eu vou fazer? Tentar fazer a pessoa mudar de ideia, sabe? Sou espírita, sabe? Se morrer, vai lá pro Vale do Suicídio, acontece um monte de coisa horrível com a pessoa, e aí? Só que o CVV tem 63 anos. Eles já tentaram de tudo. Pensa, tudo que vocês imaginaram. Quando uma pessoa ligava lá, eles tentavam, há 63 anos atrás, os primeiros atendentes do CVV, eles tentavam ajudar a pessoa. Se a pessoa tivesse um problema com o marido, eles iam na casa da pessoa, conversar com o marido da pessoa. Se a pessoa precisar de um emprego, eles iam lá, conversavam com empresas e arrumavam um emprego para a pessoa. Se a pessoa precisava de alguma coisa, em uma casa, eles iam lá, conseguir. Sabe o que eles perceberam? Que a pessoa não queria
queria desabafar. Ela não queria que alguém resolvesse os problemas dela. Ela só queria desabafar. Só isso. Mais nada. Não devemos fazer pelo outro aquilo que ele mesmo consegue fazer por ele. Então, uma relação de ajuda, ela tem que ser de adulto para adulto. Se você vê o outro como uma criança, sabe o que é, dona Bruna? É que meu filho, ele não consegue fazer essas coisas, ele não entende. Quantos anos tem seu filho? 23 anos. Nossa, já está bem adulto. Eu acho que já entende bastante coisa, inclusive. Não é? Independentemente do que for. Não, mas sabe o que é? Ele não sabe. Aprende. Não é? Você não quer ensinar? Só ensinar. Não é? Você quer que seja diferente de você? Estamos chegando. Que é bom, né? Bom. O amor não é o oposto do ódio. O poder é o oposto do amor. Carl Jung. O que o Jung quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Todo mundo acha que o contrário de amor é indiferença ou ódio, né? Mas ele está falando que não. O contrário do amor é o poder. Eu tenho um professor que ele fala assim, quando ele vê uma relação doentia, ele fala assim, é o poder do amor ou o amor ao poder? Geralmente é o amor ao poder. Mas existem casos extremos, onde a pessoa não tem condições de solicitar ajuda. Isso é verdade, existe. Existe casos que a pessoa não tem condições de solicitar ajuda. A pessoa está, sim, em algum caso extremo. Ou é uma criança, porque a criança ela também não tem. Mas por que você não falou? É uma criança. Crianças é outro rolê, é diferente. Neste caso, vamos ajudar, mas estes casos são extremos, são exceção. Porque tem gente que usa a exceção como se fosse regra. E aí aquilo vira uma muleta. Enfim, vamos caminhar. Se você vive ajudando sem ser chamado e vive dando conselhos que não lhe pediram, a necessidade é sua e não da outra pessoa. Nós chegamos naquele ponto ali que vocês pontuaram, né? Será que eu estou olhando para a necessidade daquela pessoa mesmo ser ajudada? Ou será que eu tenho uma necessidade emocional de me sentir útil e poderoso? Alguém aqui tem alguma dúvida que ajudar uma pessoa faz a gente sentir um enorme bem-estar, inclusive um poder? Sabe, de se sentir potente, não de sentir poder em cima daquela pessoa, mas de se sentir potente. Uma pessoa potente. Isso é bom, não é? A gente gosta, não gosta? Mas e aí, quando é que está doentio? Ajudar alguém é uma ótima desculpa para si mesmo e para familiares próximos, a fim de não olhar suas próprias dores e para não olhar para seus próprios problemas. É nesse ponto que eu queria chegar. Vamos supor, nós temos uma senhora de meia idade, o marido dela trai ela, o filho está deprimido lá com 12, 13 anos, e ela tem muitas atividades. Ela vai no centro, ela faz assistência fraterna, ela dá passe, aí ela vai em outro centro, ela faz um monte de coisa, aí ela vai em outro centro, ela faz um monte de outras coisas. Só que a vida dela está lá. Será que é menos doloroso lidar com a dor dos outros do que lidar com a nossa dor? Com certeza, né? Lidar com a dor do outro é muito mais fácil do que lidar com a nossa dor, do que lidar com as nossas questões. Só que isso se torna
em alguns casos, uma muleta para a gente não olhar para a gente. Aí a gente fica mentindo para nós mesmos. A gente fica lá mentindo para nós mesmos. Porque é muito legal, é muito bonito, é uma desculpa muito boa. Você está indo fazer assistência fraterna, você é uma pessoa caridosa. Você está indo ajudar lá a fazer marmita para os pobres, você está indo picar os legumes da sopa. É uma desculpa assim, espetacular. Você é uma pessoa caridosa, você é uma boa pessoa. Só que o teu filho está deprimido. Já faz tempo. Teu marido está lá estranho, esquisito, você sabe que tem alguma coisa errada, só que você não quer cutucar, porque vai que você acha, né? Melhor não mexer. Tá bom do jeito que tá. E aí? Quando eu começo a me anular em demasia, isso se torna doentio. Isso tem até um nome. Dentro das patologias, isso chama codependência. Codependência. Não estou falando que é ruim a gente fazer as coisas no centro, nos lugares, não estou falando isso, não é isso que eu estou falando. Todo mundo está entendendo isso, né? Estão comigo, então? Beleza. O que eu estou falando é que isso não pode ser uma muleta para você não olhar as suas dores, para você não olhar os seus problemas. A Madre Teresa de Calcutá, no início da jornada dela, ela teve um problema, isso está até no filme dela. Ela vai lá ajudar os pobres e aí tem aquelas crianças, ela vai lá onde tem um lixão, né, lá em Calcutá, tal, e aí tem um monte de criança com fome lá. E ela fica o dia inteiro lá, ela levava uns lanchinhos, né? E aí as crianças roubavam os lanchinhos dela, pegavam o lanche dela. E como é que ela ia falar não para as crianças? Eram crianças famintas, crianças que não comiam todos os dias. Aí as crianças roubavam o lanche dela. E ela começou a ficar sem lanche um dia, outro dia, outro dia, outro dia. E um dia ela ia atender uma família que estava muito doente, passou mal, desmaiou. Aí ela foi atendida na unidade lá de saúde. E aí a moça pegou e falou, olha, esse trabalho que você está fazendo é muito pesado. Você tem que ter uma pausa a cada 2 horas e pouco. Né? Você tem que ter uma pausa lá de 15, 20 minutos para descansar, que você já é uma senhora. Você tem que comer X horas, tarará. Ah, mas eu preciso ir lá. Então, mas se você não fizer isso, não vai ter você. Se você não fizer desse jeito, não vai ter Madre Teresa para olhar os pobres. Entendeu? Codependência é um transtorno emocional que se caracteriza por uma dependência afetiva de outra pessoa e também conhecida como dependência emocional. A codependência é como se eu precisasse de um dependente e ficasse cuidando da vida daquele dependente para eu não olhar para a minha vida. Isso é muito visto quando a gente tem um adicto em casa, uma pessoa que utiliza drogas, que tem vícios. Então, ele pode ter um codependente que é um facilitador da dependência dele. Bruna, como assim? Está louco? Todo mundo quer que a pessoa pare de usar droga. Todo mundo quer que o bêbado pare de beber. Todo mundo quer que o gordo pare de comer. Será? Será mesmo? Vocês já viram aquele programa aqui dos Mortais? Já viram? Quilos Mortais. Do Discovery, né? O Dr. Lausarda é o médico lá dos obesos mórbidos. 350 quilos é a média da galera lá. Bem pesado. Tem uns que estão na cama. Aí ele faz a pergunta fatídica. Está na cama há quanto tempo? 4 anos. Nossa, e como é que você sai da cama para pegar comida? Fulano leva para mim. Geralmente é quem está com ele lá no consultório, quem está acompanhando. Ah, então você é o codependente? Aí a pessoa olha assim, não, como assim? Então, o seu comportamento está matando ele. Eu? Ué, quem está levando a comida? Quem vai no mercado comprar? Exato, quem vai no mercado comprar? Quem prepara?
Tudo bem, ele que come. Mas eu não estou facilitando? Se ele não sai da cama, quem que vai levar a comida? Como é que sai disso? Ué, como é que sai disso? Você tem que conseguir a pessoa ficar. Então, porque eu tenho uma conhecida que ela vive esse tipo de situação. Ou ela leva a bebida do marido dela, ela vai no mercado comprar a bebidinha do marido dela, ela arca para as despesas e ele é totalmente inválido e praticamente um amuleto, porque ele não consegue andar sem a muleta, ela tem que dar o suporte para ele e ele vai, lógico, com a muletinha dele, descendo, bonitinho, se ela largar dele, ele cai no chão. Olha lá. Cai no chão. Quem que é a muleta de quem? Ué, quem que é a muleta de quem? Será que só ele precisa de muleta? Está vendo como que não parece? Quando você olha assim, você fala, nossa, que mulher santa. Nossa, que mulher, olha, não vai nem para um umbral, né? Que coisa linda, não vai para um umbral, olha só, ela está fazendo uma coisa linda. Não, ela está apoiando a morte dele. Está acelerando a morte dele. Por quê? Um vazio. Até falou assim, a Covid leva todo mundo, só não leva nem. Nossa, misericórdia. Exato. Qual que é a solução para isso? Qual que é a solução para isso? Eu falei um pouco antes. A relação de ajuda tem que ser de adulto para um. Exato. Se você olha para a pessoa e dá a comida que ela está pedindo, você olha ela como adulto ou como uma criança? Criança. Se olhar como adulto, não vou dar. Ah, eu vou cair pro chão, cai. Sai rolando. Como o codependente aprisiona o dependente? Ah, ele dá o peixe, né? Porque se ele ensinar a pescar, a pessoa vai embora. Agora, se eu der o peixe, a pessoa fica e eu me sinto útil e superior. Olha que bonito, né? Muito amor, né? Não, né? É o poder do amor ou o amor ao poder? Exato, exato. E aí é interessante porque é igual, eu sou terapeuta, né? E o cliente me paga. E aí às vezes o cliente vem e o cliente quer ser acolhido, não é? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar ele a se acolher. É mais difícil, né? É mais fácil acolher, né? Tudo que você fala é pelo que eu vi. Eu vou mexer onde dói, não vou? Terapeuta bom é aquele que mexe onde dói. Porque se eu for aquele terapeuta legal, ele vai ficar 50 anos lá fazendo terapia, me pagando. Exato, exato. A pessoa fica lá me pagando, a gente fica lá. Eu finjo que eu trato, ele finge que recebe tratamento. E aí ele fala, ele conta uma mentira pra ele, né? Eu estou fazendo tratamento. Eu estou fazendo tratamento. Eu estou me mexendo, tá? Eu estou fazendo tratamento. Quanto tempo? 20 anos. Pois é. Será que estou realmente vendo o outro e suas necessidades? Lembra lá? O mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que eu estou vendo o próximo mesmo? Será? Fica uma semana sem comer e vai lá cortar os olhinhos da açúcar. Como é que vai ser? É difícil, não é? Então, a mesma coisa. Só que emocionalmente. Se você tiver com fome, onde você olhar vai ter o quê? Comida e fome. Exato. Se você não supriu as suas necessidades, como é que você vai olhar as necessidades do outro? Não dá. Igual aquela história, já contei essa história aqui, eu lembro. Minha mãe virou para mim e falou assim:
eu vou falar com seu pai. Meu pai está ali, no fundo. Eu vou falar com seu pai. Por quê? O que ele fez agora? Porque ele te levou no shopping, ele comprou um suco e ele não comprou um lanche para você. Eu falei, nossa, mas não entendi. Por que você ficou brava, mãe? Não, porque ele tem que comprar um lanche para você. Foi no shopping. Eu falei, na época eu era criança, eu não entendi direito, né? Mas hoje, eu entendo. Cara, aquele dia, a única coisa que eu queria era estar com meu pai. Eu não queria o lanche. Aí eu fui lá questionar minha mãe. Porque quando a gente faz terapia, a gente volta e questiona os pais. Tem essa fase. Escuta, mãe. Por que você falou que meu pai ia comprar um lanche pra mim? Não tinha nada a ver, eu queria meu pai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela. É porque eu sempre passei vontade com as coisas, sabe? Eu tinha necessidade dela. Você olhou pra mim ou você olhou pra sua criança em mim? Entendeu agora? Como a parte emocional influencia no que você vai fazer? Você não olhou pra mim. Você olhou pra sua parte emocional em mim. Meu pai olhou pra mim. E a gente foi. Exato. Exato. Só queria estar com ele. Não seja santo. Se eu não consigo olhar para mim mesmo, como eu irei ver a dor do outro? Como? Como que eu vou ver a dor do outro? Se eu não consigo ver a minha dor? Não dá. Não dá. Lembra que a gente conversou lá em umas outras palestras atrás? Que a gente precisava se amar para amar o outro? Parte de se amar é o quê? Se cuidar, né? Exato, você com você. E aí? Ah, não, mas é mais fácil olhar a dor do outro. Então você não está olhando a dor do outro. Você está olhando alguma coisa que você quer no outro. Você está esperando alguma coisa do outro. Exato, você está esperando. Não, porque eu vou fazer aqui para minha filha, eu vou arrumar a cama dela, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? A minha mãe nunca fez isso para mim. Já perguntou se a sua filha queria isso? Eu não queria arrumar nada. Exato. Já perguntou para ela se ela queria isso, ou sei lá? Você está pronto para dar o que a outra pessoa precisa e não o que ela quer? Está pronto? Que às vezes você vai ter que falar não. Que é o que a gente estava conversando aqui da codependência. Às vezes você vai ajudar muito, não ajudou. Isso a gente fala que não. Olha lá. Ó, já não ajudo mais, hein? Exato. Quer desabafar, liga no CVV. Eles têm paciência. 88. Recomenda 24 horas. Mas vocês estão prontos para falar não? Porque olha, lá no CVV, a gente acolhe a pessoa, mas a gente fala não também. A gente fala não. Quando a pessoa vem querendo um serviço que a gente não oferece, a gente fala não. Às vezes a pessoa quer abusar da gente. Às vezes a pessoa quer ter uma conduta sexual no telefone. Ela quer abusar da gente. Ela quer abusar da nossa boa vontade. E a gente vai, se a gente percebe alguma coisa estranha, a gente vai, fala que vai desligar e desliga. Aí a pessoa fala, não vou falar da minha dor, não interessa. Você está abusando de mim. Não faça isso. A gente dá limite lá. Não é de qualquer jeito, não. Isso é muito bem treinado lá. Muito bem treinado. Nós damos muito acolhimento quando a pessoa quer, mas quando a pessoa quer outra coisa que a gente não oferece, a gente dá limite e desliga a ligação. Entendeu? Às vezes, é preciso falar não para que a outra pessoa cresça. Gente, eu perdi as contas do quanto de vezes eu tive que falar não para cliente. E eles estavam me pagando. Você tem noção? Mas eu tinha que falar. Eu tenho que ter uma conduta ética. Eu tinha que falar, olha, isso que você está querendo fazer aqui, eu não trabalho, ou
isso é desabafo, vamos trabalhar. Ah, isso eu não quero, então eu não trabalho, tá? Liga no CVV ou procura outro terapeuta, tá? Quantas vezes o cliente às vezes ia lá e às vezes usava uma muleta, às vezes estava sempre ocupado, 5, 6 vezes o filho pequeno interferindo na consulta, e aí até que teve uma consulta que eu virei e falei assim, olha, não dá. Mas eu sou mãe solo, mas se você não tiver uma hora da sua semana para você, não tem como. Sinto muito. Eu confio que você é adulta e vai dar um jeito nisso. Ponto final. Exatamente. Viu? Não tem como. Eu não consigo te atender. Não dá. E se você não tiver uma hora da sua semana para você, só para você, vai ficar muito difícil o tratamento. E também, imagina, você tem uma criança interna, certo? Lembra? A gente já conversou sobre isso. Tem uma criança interna que é o seu emocional, o seu inconsciente, parará. Fala para essa criança, imagina a sua criança assim, bem na sua frente assim, fala assim para ela, eu não tenho tempo para você nem uma hora na semana. Não dá. Fala isso. Vê como é que você vai se sentir, que gostoso. Sabe que essa interdição é melhor do que a consulta. Na hora que eu dou essa interdição, é melhor do que a consulta. A pessoa parece que acorda, ela volta para o tratamento. Então não é muito bom. Vamos recapitular. 1. Espera pedir ajuda. É importante respeitar as pessoas, suas dores e sua dignidade. Lá no CVV eles falam isso, viu? A gente não pode dar conselho para as pessoas, sabe? Você ligar lá e falar assim, me dá um conselho, eu acredito que você vai conseguir. Está dentro de você. O máximo que a gente fala. Por quê? Porque a pessoa tem dignidade. A pessoa tem que ter dignidade. Eu não posso pegar e falar o que eu acho que ela deve fazer, porque a minha vida é outra vida. É outro problema reencarnatório, é outra questão, é outra dor, é outra coisa. É outro tudo. Entendeu? Às vezes o que é fácil para mim não é fácil para você, que não é fácil para ele, que não é fácil para ela. É outra coisa. Entendeu? Então, a gente não dá conselho. Para amigos, só se me pedir. Se a pessoa vier falar, eu só ouço. Faço vaquinha de presente. Né? Se ela me pedir, eu falo. Mas se não, eu não falo. 2. Existem casos extremos. Quando a pessoa não tem condição de solicitar ajuda, nós podemos ajudar. Porém, é uma exceção, vai fazer disso uma regra. Lembra? 3. Codependência. Quando o impulso de ajudar se torna uma distração. Sempre se pergunta, quando você começa a ajudar muito uma pessoa, ou quando você começa a fazer muito uma coisa, ou quando você pega muito aquilo, entendeu? Será que eu não estou usando isso aqui para me distrair das minhas coisas? Será que eu não estou deixando para trás as minhas dores? Para ficar me distraindo com isso aqui? Será que não é melhor eu olhar as minhas dores e depois me tratar isso aqui para eu estar mais inteiro ou inteira? 4. Verdadeiro amor. Então lembra que o contrário de ódio é o contrário de amor é o poder. E amor é liberdade. Lembra que a gente conversou sobre isso? Amor é liberdade. Se é liberdade, como é que eu vou ajudar? Tornando a pessoa capaz e livre. Lembra que a gente conversou aqui? Por que a pessoa se amarra, se vincula, quer ficar ajudando a pessoa, levando bebida, levando comida, levando não sei o quê? Que ela quer amarrar aquela pessoa naquela relação. Isso não é amor. Isso é amor ao poder. Lembra? Um relacionamento saudável de ajuda nunca aprisiona. Ele sempre liberta e dá dignidade. Dignifica. Eu escrevi errado. Quem quiser, meu contato está aí. Estou aqui para vocês, tá bom? Qualquer coisa. Alguém ficou com alguma dúvida? Oi? Aquela lá eu tá de escova. Tá de escova, as laterais do cabelo tá rapado. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Acompanharam certinho? Ok, então. Obrigada, gente.
Se a pessoa não quiser, peça por favor. Agora é o pai. Agora é pai. Então, vamos agradecer por este momento. Vamos serenar os nossos corações, recebendo essas palavras, que nós possamos tirar um bom ensinamento daquilo que foi exposto hoje, que nós possamos agir dentro daquilo que ensinou o Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e que a nossa atitude seja de verdadeiro amor ao nosso próximo, com a atitude correta, inspirada pelo mais alto, inspirada por aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, que nós possamos ser luz em nossos lares, que nós possamos levar a paz por onde formos, no nosso trabalho, nas nossas relações do dia a dia, que nós possamos levar o melhor de nós e que nós saibamos também os nossos limites, os limites do nosso semelhante, nós saibamos respeitar aquilo que o nosso semelhante também deseja, inspirado sempre pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento, pode se dirigir à sala ao lado e demais tem uma mesa no salão que vão receber o passe. Quem estiver com o cônjuge, o filho, a mãe, o pai, que vai lá receber o passe de tratamento, mas não marcou o passe de tratamento, quiser acompanhar, pode ir, não tem problema, tá? Mesmo que não marcou o passe de tratamento. Nesse instante, encerramos a nossa reunião, agradecendo toda essa oportunidade de amor, de vida, de luz. A todos que aqui estiveram, que nos proporcionaram esse momento de aprendizado. Desde a limpeza física, a limpeza espiritual, aqueles que nos trouxeram e aqueles que vieram acalentar toda essa nossa vida. E que nessa semana, a cada instante, sejamos cada vez mais gratos a essa oportunidade que nós temos.
Que assim seja.